Oiê, eu sou a Malu Zancopé, aluna de cinema aqui da FAP, apresentadora de mais uma temporada do nosso programa de curtas aqui da Rádio TV FAP, onde eu converso com alunos e ex-alunos que estejam ou produziram filmes enquanto cursavam também aqui a FAP. Então todos sejam muito bem-vindos ao Frame a Frame. E o episódio de hoje, ele é mais do que especial, na verdade, porque a gente vai receber a Mariana Suzuki e a Vitória Scolari. E não só elas, porque a gente também recebe aqui com a gente a ilustre presença da Sofia Neves, também conhecida como diretora do Frame a Frame. Oi, gente. Eu consegui essa proeza, então eu tô muito feliz. Mas antes da gente começar nossa conversa, sobre o Laboratório Cato, né, filme que elas produziram aqui no 4º semestre de estúdio, a gente vai ver um trechinho dele aqui com vocês. Próxima poção, vem aí. Uma música mais que especial para você conquistar aquela ruivinha de Lulu do seu trabalho. Bem-vindo ao Laboratório Cato. Bom dia, dona Lucinda. Bom dia, Lucinda. O que vamos mudar hoje, minha querida? Lucinda vem ao Laboratório Cato para adquirir algumas qualidades. Ela gosta de se moldar aos personagens que pratica nas audições. Ele me deu um pé na bunda! Quer dizer, nem sempre são só os personagens. Bom, quando eu assisti o Laboratório Cato, né, eu primeiro dei muita risada, porque é um curta de comédia, o que já é raro aqui na FAP, não são muitos que tem, e a atriz da Lucinda é maravilhosa. E segundo, que eu realmente tive essa sensação de ser um filme de época. E eu achei isso muito legal. Puxando esse gancho, a gente tem hoje com a gente a Mariana e a Vitória, que são as diretoras de arte. Então, elas são as responsáveis por toda essa energia e toda essa vibe da época que tem. E da Sofia também, nossa diretora. Nossa mesmo. Então, para começar, eu queria saber um pouco de vocês. Por que vocês decidiram fazer essas funções? Quer começar? Na verdade, eu nunca pensei que eu ia dirigir. Eu, decidi bem de última hora. Eu gosto de fazer foto, a princípio. E aí, eu achava que era uma experiência muito legal fazer o pitching. Testar o pitching para primeiro ter desenvoltura e, e apresentar uma coisa na frente das pessoas. E aí, o projeto surgiu meio porque eu assisti era um curta, não sei, que tinha esses dois personagens que eram cientistas muito interessantes, assim. E daí eu falei, já que eu quero fazer o pitching, vamos testar. E vamos testar dirigir. Na verdade, nem dirigir. O pitching de 4º semestre, você pode escolher a função que você faz. Então, eu estava pensando em apresentar o pitching e decidi fazer fotografia. Uhum. E aí, quando passou, que eu não estava esperando, eu estava fazendo bem, sem muitas esperanças, assim, estava mais fazendo por diversão. A Manuela, nossa amiga, chegou para mim e falou assim, você tem certeza que você vai dar seu projeto na mão de outra pessoa para dirigir? Você vai ficar irritada, você não vai gostar do jeito que vai ficar. Pensa bem nisso. E aí, depois que ela falou isso, eu decidi que eu ia dirigir e largar a mão da foto. Mas daí foi uma experiência muito legal, assim, foi a primeira vez, foi bem, eu fiquei bem nervosa, mas depois, eu acho que por ser um curta de comédia também, a gente se soltou completamente, né? Foi super engraçado, assim. E vocês? Eu gosto muito da arte, da direção de arte, assim, é uma função que eu me identifico muito. E quando a So me chamou pra participar, eu fiquei meio... Ai, meu Deus, vai ser a primeira grande experiência, assim, porque eu já tinha sido diretora de arte em outros curtas, no 2º semestre eu fui também. Mas ia ser algo mais grandioso, que eu ia realmente fazer as coisas, né? E foi muito bom dividir também com a Vi. E a gente teve uma parceria, uma troca super boa, assim, desde o começo do projeto até hoje, até os últimos momentos. E foi isso. Eu também, assim, desde quando eu entrei na FAP, que eu soube que era um curso de estúdio no 4º semestre, eu falava, não dá. Tem que fazer direção de arte, eu tenho que construir um estúdio do zero, eu tenho que pintar parede, tenho que fazer tudo. E aí, depois do pitching, que teve toda, assim, formação de equipe, né, que eu cheguei pra So e perguntei se eu podia fazer parte da equipe dela, e aí foi eu achei que eu ia dar conta de fazer um estúdio sozinha, gente, e não. Assim, ter a Mari do nosso lado, assim, tanto com a Sopa de equipe, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, assim. Eu e a Mari, a gente entrou numa sintonia muito, muito boa durante
durante a pré, durante as filmagens também, a gente se comunicava, tipo, gosto disso, não gosto. Isso aqui também não gosto. E a gente, tipo, pensava igual. Então foi muito legal. E como foi essa experiência de montar um estúdio, dividir essa parceria? Como que foi? Porque dá muito trabalho, né? Eu imagino. Muito. Uma loucura, pra falar a verdade. Foi uma loucura. A gente tinha sido assistente de arte em outros projetos também aqui da FAP. Só que a gente só foi assistente. Então a gente não sabia muito bem... Do zero, como preparar, maquete, planta baixa, não sei o quê. E a gente ficou loucas. A gente passava noites aqui na FAP, assim, falando com Sandrinha, falando com o Zé. Ai, Sandrinha, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo ali, vamos construir tal cenário. A gente não imagina. É porque, assim, é uma semana pra montar tudo. Meu Deus. Então, assim, bem loucura, você gente. entra na segunda à tarde e sai no domingo depois do filme tá pronto. Do filme ter gravado. Então, assim, subir um estúdio, eu digo subir, assim, de pintar, montar todo ele em uma semana, ao mesmo tempo que parece pouco, tipo, às vezes parecia que a gente já tava, tipo, há um mês dentro do estúdio. Acampar na FAP, né? Acampar na FAP. Eu entrava aqui 8 horas da manhã pra ter aula e saía às 8 horas da noite, depois do estúdio, toda pintada. Toda suja. Toda suja. Toda suja. Nossa, eu voltava um nojo pra Eu casa. acho que o mais legal é que, tipo, a equipe inteira... Se Tipo, pelo menos comprometeu. um dia veio pra pintar estúdio, pra montar as coisas e tal. Ninguém saiu. Ninguém Ninguém saiu disso. Tem algum Ninguém. programa da Rádio TV que eu não sei qual que é, que eu passo, tipo, 20 vezes aqui atrás, tipo, com o cabelo sujo de tinta azul. Tem um mesmo. Eu fui passando com, tipo, um monte de pincel, A gente ficou com o assim. cabelo, né, duro. Nossa. Gente com roupa... Eu fui pra aula à noite com eu também. do outro curso Eu já com fui também. cabelo. Nossa, foi... Eu voltava dia seguinte, depois de ter tomado banho. Eu voltava, nossa, aqui um azul no meu ombro. E não saía, a gente E para as viveu. pessoas que não assistiram, conta um pouquinho dessa história pra gente, por favor. Então, o Laboratório Cato é um curta de comédia que trata de 2 cientistas meio malucos, assim, que eles criam poções para mudar características das pessoas, físicas, talentos, enfim. E aí tem a Lucinda, que ela vai com uma certa frequência nesse laboratório, e dessa vez ela vai para aprender a cantar, porque ela é atriz e ela faz audições, e ela vai no laboratório para se moldar essas audições dela. E aí a gente entra numa bagunça, numa farsa bem louca, porque tudo dá errado. E por que você sentiu que tinha que contar essa história? Por que vocês compraram essa ideia? Olha, pra ser muito sincera, eu fiz... Eu vou contar uma história aqui. Eu comecei a escrever por ter essa coisa de, tipo, quero testar, quero fazer. Mas eu tinha esse pensamento de que não tem curtas de comédia, farsas, essas coisas aqui na FAP. É poucos que tem. E, enfim, os que tem, que eu fui atrás, são muito legais, mas é raro, assim, a gente ter isso. E aí, eu resolvi que ia fazer uma coisa desse tipo. E aí, eu mostrei para o meu pai o roteiro, e o meu pai chegou, ele leu o roteiro, e ele falou assim, nossa, é seu lado cômico, né? E eu, tipo, nunca ninguém tinha me falado nada assim, tipo, desse tipo. E daí eu falei, eu acho que é mesmo. Então, tem essa parte primeiro, que eu acho que foi, tipo, um desafio, assim, que eu queria comprar. E veio também de muitas conversas que eu tive com pessoas sobre a nossa autoimagem e como nossa geração tá, tipo, enfim, se moldando a muitas coisas e querendo os ser outras padrões. pessoas. E, As mídias, né? enfim, e... Tipo, acho que no fim a gente levou isso de um jeito bem, bem leve, tipo, nem parece muito. Mas a ideia era veio um pouco dessas conversas de como a gente se muda para as coisas da nossa vida acontecerem e tal, ao invés de só ser assim. E aí foi meio isso. Por que vocês compraram? Me conta. Primeiro, assim, quando a Sô me chamou, eu fiquei meio... Meu Deus, e quando você escolhe a sua diretora de arte, todas as funções, mas no 4º semestre, no estúdio, você escolhe a sua diretora de arte que você confia muito nela, assim, de olhos fechados. E aí a gente meio que tornou... Confio mesmo. A gente ficou muito parceira, a gente já era muito parceira, mas a gente ficou muito mais parceira depois. E pra mim foi um sonho, assim, e eu comprei essa ideia porque justamente o meu gênero favorito de filme é comédia.
Meu sonho também é fazer um filme de comédia. Jura? Então, Ela apresentou um pitching lindo no quarto semestre de comédia também. então eu acho que o maior fator foi a questão da comédia e fazer essa coisa de laboratório que eu nunca tinha feito. E as inspirações também que a Sô teve pra fazer o laboratório foi surreal. No meu também, tipo, desde quando eu pensei, eu quero fazer estúdio, quero fazer arte, assim, de conhecer mais esse lado, eu falei, eu não posso desperdiçar a chance de fazer um estúdio, tipo, construir o que eu quiser e ser ser um comum. Então, quando era, tipo, um laboratório cheio de planta, que podia ter 1001 coisa lá dentro, eu falei, não posso perder isso. Não posso. A gente tem um professor, o Zé, que ele chegou e falou assim, é uma farsa, você pode fazer o que você quiser. Tipo, eu falei isso. assim, gente... Aí eu cheguei pra elas e falei, façam o que vocês quiserem. Gente, aí era com eu... essa referência. Era eu, quinta-feira à noite, no dia anterior da gravação, comprando, tipo... 50 mil plantas no CEAGESP e vindo depois no dia seguinte. Porque, assim, é o que eu falei, eu não... um lado meu que eu falei, assim, eu posso explorar esse outro lado da criatividade, posso montar o que eu quiser, pintar a parede do que eu quiser. Eu não queria fazer um filme, assim, só de apartamento, assim, que pudesse construir. Eu falei, tem que fazer o que quiser mesmo. Se é um estúdio, tem que ser... Tem que fazer, tem que montar o que não pode ser montado numa locação fora, assim, sabe? Então, E a gente indo atrás do aluguel dos nossa, dos eu e a Mari pegando figurino. Foi uma loucura. mas Já muito que gostoso. vocês criaram do zero, agora eu trago a pergunta. Como que foi essa escolha de paletas? Como que foi essa experiência de criar do zero mesmo? Acho que você pode falar melhor que eu. A Sô, uma das inspirações dela foi o Castelo Rá-Tim-Bum, na parte do petróleo e dos cientistas lá. E ela, desde o começo, falou pra mim, Mari, eu queria muito que o estúdio tivesse a cor azul. Tem que ter azul, pode ser no chão, na parede, no que for, mas tem que ter azul. E eu e a Gui, a gente brincou muito foi azul, mas foi vários tons de azul. A parede foi um tom de azul claro. O chão quadriculado lindo, com aquele azul escuro, marcante, lindo. E a gente pensou não fazer uma coisa como um laboratório todo bonitinho. Branco. Branco, limpinho. Tinha que ser uma loucura aquele laboratório. Tinha que ser algo vivo. Eu acho que essa é a palavra que a gente queria O medo usar. era parecer um Exatamente. hospital, né? Exato. Esse é um grande muito medo, medo né? de ficar tipo Parecer um muito consultório de dentista. Exato. E era o que a gente menos queria, assim. A gente queria que fosse cheio de plantas ainda. Tivesse toda essa cor viva das flores. Sim, né, também. E aí, depois que a gente veio... A Sô sempre trouxe uma imagem muito... concreta já da Lucinda, né? Tipo, ela queria muito já que fosse tal personagem. E aí ela falou... Eu acho que foi você que falou da cor laranja, né? Ou foi a gente? Eu tinha uma pira num vestido laranja. Num vestido laranja, que eu pra tinha visto achar uma esse vez, vestido e laranja. eu, tipo, precisava ser esse vestido laranja. Porque não era um vestido laranja qualquer. Era um vestido laranja que tinha que ser de época, tipo, meio assim. Então, foi eu e a Mari visitar brechó e catar na internet e tudo mais. No final, não foi um vestido laranja, mas a gente conseguiu achar, assim... uma combinação de saia de bolinha com uma blusa laranja. Com a saia laranja de bolinha, né? Mas que ficou muito bom. E a nossa atriz também era ruiva. Era ruiva. Falando sobre ela, inclusive, como é que foi esse processo de casting, assim? Como que foi achar uma atriz ruiva? Ela pintou o cabelo? Como é que foi isso? A gente tinha colocado, né? Eu acho. Loira ou ruiva no casting. A ideia inicial da Lucinda é que ela fosse uma, tipo, loira de cabelo bem curtinho. Só que, tipo, eu diminuí a opção de pessoas muito pra, tipo, um mínimo, assim. E o casting foi bem... A gente postou no Instagram, falou com o casting universitário, né? Cada um e, também tipo, foi mandando. em uma semana a gente tinha, tipo, 50 mulheres e, tipo, uns 60 homens pra fazer... Pra gente ir olhando. E atrizes maravilhosas. A gente fez o casting aqui na FAAP, foi super tranquilo, assim. Só que eu também tava tentando não me apegar muito ao que eu tinha imaginado, porque senão você limita muito. Mas a ideia inicial era ser loira de cabelo curto. Só que aí a Amanda entrou na sala. Exato. E ela começou a falar, e eu falei, tipo, gente... Se pá que eu não tenho nem mais o que fazer, assim, é ela. Exatamente. E aí ela, tipo, não, calma. Tava eu, a Mari, a Manuela e o Henrico, nosso prod. E
eu falei, tipo, gente, é ela. Aí eles, não, calma, vamos Calma, conversar, vamos tem assistir. mais gente pra ver. Vamos ver. E eu, tipo, é ela, não tem o que fazer, é ela. Tipo, E a gente viu mais vários testes, assim, as atrizes vieram e tal, mas a Amanda brilhou nossos olhos, assim, porque... Ela era a Lucinda. Ela literalmente é a Lucinda, ela E entendeu? a Amanda, ela tem, eu não sei se ela é formada, ou, assim, ela tem uma trajetória da palhaçaria. Então, assim, era perfeito porque a gente precisava E dela. o timing dela era- o tom Nossa, cômico era era perfeito. E eu lembro, assim, já indo mais pra frente, mas eu lembro o dia que eu e a Mari, a gente conheceu eles, assim, tirando o teste, a gente conheceu os 3 juntos pela primeira vez. Que foi o dia que tava tendo ensaio aqui na FAP. Eu acho que você tava nesse dia. Eu tava nesse eu dia. fui com a Mari, assim, tipo, porque a gente tinha, eu acho que até teste de figurino nesse dia. E a gente foi, tipo, pegou um pedacinho. Gente, eu acho que eu chorava de rir. Quando eu vi os 3 juntos, eu falei, nossa, a gente fez muito uma boa escolha. A gente. E era, tipo, sem cenário, sem nada. Era um isopor com um monte de potinho em cima da mesa. E eles. Foi lá no estúdio, tipo, Foi. B da Rádio eu lembro, TV, você me sei lá. encontrou assim e você falou assim, Malu, eu achei 100% todos os meus E eu, atores. e eu nossa. chorava de rir, porque Foi que eles lindo. traziam, tipo, coisas além do roteiro, que eu fiquei, tipo, nossa. Eles perfeito. criavam subtextos, assim, e eles passavam... Podia não ser o que tava no texto, mas eles passavam, eles transmitiam a energia do personagem que a So criou, Esse então... dia foi maravilhoso. Nossa, foi tudo. Todas as reuniões que eu tive com eles, tipo, eles foram muito... Tipo, eles me ajudaram a construir todos os diálogos, assim, porque o diálogo tava lá, e aí eles, tipo, davam sugestões e me falavam, e tinha uma coisa de, tipo, ai, será que eu posso falar isso pra eles? E não sei o quê. E eles, tipo, não, fala tudo que você precisa falar, assim. Então, abriu um espaço muito legal também pra gente criar, Eles eram- pra gente deixar mais fluido, assim, o que... Acho que eles, até como atores, eles eram perfeitos. Mas como pessoas, assim, eles sempre foram muito abertos. Tipo, a gente, apesar de estar ali num ambiente que é profissional, a gente tá assim... A gente também tá fazendo pela primeira vez. Então, eles tinham toda uma questão de se errar, faz de novo. Mas, nossa, eles foram muito com a gente compreensíveis. também. Até no pós, que quando acabou a gravação, a gente mantém contato ainda com eles, então... E quais foram os maiores desafios de fazer um curta-metragem no estúdio aqui na FAP? Eu acho que pra mim foi essa questão de, literalmente, botar a mão na massa. Você construir, você pintar, você... Tudo, assim, desde, vamos comprar um parafuso pra colocar aqui, porque senão não funciona. Eu acho que foi... Assim, eu sempre gostei de pôr a mão na massa. Sempre fui uma pessoa que sempre... Qualquer coisa que você constrói, eu sempre gostei muito. Então, assim, era difícil, era cansativo. Você tinha que pintar, assim, o braço doeu. Nossa. Mas essa foi uma parte que eu, assim, gostei muito. Eu acho que a procura de objetos, figurino, foi a parte mais difícil. Porque a gente tinha que fazer tudo funcionar. E o figurino também, a gente figurino enlouqueceu. A gente foi. foi, assim, mais de 10 brechós, assim, só pra achar os figurinos certinhos. E a gente também desenhou eles, o que a gente pensava e queria. E pra achar exatamente o que a gente queria, aí a gente foi Porque atrás não é de assim, ainda mais que a gente... quando a gente fala, laboratório, ainda é uma coisa mais de época e não tão real. Na minha cabeça, eu coloquei que eu queria ter todos aqueles equipamentos e coisas de laboratório, mas os antigos. Aqueles que eram, tipo, com tubo, que dava a volta. Eu falei assim, aonde? Aí eu pus na minha cabeça, falei pra Su, falei pra Mari, elas compraram. Falei, tá bom, onde eu vou arrumar isso? Aí a gente rodou todos os acervos e, assim, a gente conseguiu alguns novos, mais alguns que remeteram essa ideia. Então, foi gostoso. Elas Essa foram, parte tipo, foi bem bizarras gostosa. em achar tudo e ainda com uma lábia absurda, porque elas conseguiram fazer com que tudo Desconto. saísse barato pra gente conseguir. Muito bancar. Então, falando disso, que era inclusive a próxima pergunta, conta mais sobre essa questão do cenário, como vocês conseguiram uma mesa de aço e figurinos, tipo, completamente de época, e acessórios, e tubo de ensaio, e uma quantidade absurda de flores. Como que vocês conseguiram isso? A gente, desde que comecei a fazer a direção de arte também, a gente vai num lugar que chama Yamada Acervo, que inclusive, assim, Perfeito. foram perfeitos, deram um desconto, assim, pra gente absurdo de bom. E a gente chegou lá, assim, caçando tudo já de laboratório, não sei o quê. E ele havia, a gente... Não, a princípio era a mesa de metal, mas a gente falou, a gente não vai conseguir. A gente Tava é chegando a impossível. gravação e a gente tava tipo, meu Deus,
não tem a mesa de inox que a gente queria. É. Ou eu falei, meu Deus, vai ser muito caro uma mesa de inox pra subir aqui pra Porque cima. a gente não achava em nenhum acervo. E a gente foi no Yamada. Aí assim que a gente chegou, a gente viu essa mesa de inox. A gente, tipo, quase chorou de emoção. O dia do Yamada foi o dia mais feliz da minha vida. Ainda mais porque a Mari já conhecia. Então foi ela que trouxe o Yamada e tudo mais. Foi a primeira vez que eu entrei naquele galpão. Eu falei assim, gente, é o paraíso da arte aqui. É Que tem literalmente. tudo que você quiser lá dentro. Exato, tudo. E aí, tudo. e quando tinha essa parte que era um corredorzinho, assim, uma área de fora, assim, que era só de hospital e laboratório, eu fui a Mari, a gente tinha um carrinho aí, Mari, eu quero esse. Tipo, A gente teve que se contentar muito. Quanto dinheiro a gente tem? Eu quero esse. E aí que a gente viu a mesa de metal, e a gente tava preocupada porque um dos nossos atores era muito alto. Então a gente tava com medo, assim, de Ele ficar tinha, muito tipo, baixo. 2 metros, assim, sei lá. Ele Ele era era- 1,90 m, uma coisa assim, o Christian absurda. Era muito alto. E aí a gente tava tipo, meu Deus, a mesa vai ficar No na joelho cintura dele. dele, sendo que Vai o ficar Vinícius era mais baixo. Sendo que o Vinícius era mais baixo, então a gente tava com medo assim. E aí, mas no dia que a mesa chegou, tipo, só a mesa, eu fiquei, graças a Deus. Não, A o mesa dia era que a mesa perfeita. chegou, A gente- eu quase quis chorar, porque a gente teve que arrastar essa mesa pelas escadarias aqui da Nossa. FAP. Ela E na não mão, entra- assim, ela Porque ela não entra entrava no elevador. Foi, Nossa, tipo, foi uma horrível. loucura. Mas E das plantas, foi isso, assim. A gente, desde o início, sabia que a gente queria as plantas. E a Sô tinha também as flores que ela mais queria, que era Sim, ali. tinham que flores. tinha no roteiro também. É, e tinha no roteiro. que Então ela a gente escreveu. ficou tipo, putz, a gente compra flor falsa ou flor realista, mas tem a questão de a gente gravar 3 dias, tem que ver se a flor segura. E aí eu falei pra elas, ó, eu acho que a gente vai ter que ir no CEAGESP. Porque vai sair muito caro se a gente resolver comprar esse tanto de flor em floricultura normal. gente, flor é muito é caro. muito flor caro. é muito Não, e caro. planta é Caro. muito caro, não é nem Planta só é flor. tudo, é é muito muito caro, caro. né? E aí fui eu que eu falei assim, preciso guardar elas em algum lugar. Então não, o CEAGESP é só de segunda e quinta. Então eu falei que vai ter que ser quinta um dia antes da gravação. A gente gravava A sexta-noite. gente gravava né? sexta-noite. E aí foi isso. Eu fui eu e meu pai, que, nossa, lutou comigo junto. E a gente foi. E eu mandava assim, gente, vocês gostam dessa planta? E o CEAGESP abre às 10 da noite. Então, assim, essa planta, essa folha, eu fui lá comprando samambaia, lírio, A A gente, lavanda. a gente em ligação de vídeo, a Vitória me mostrando. E eu, tipo, gostou dessa. E eu tentando pegar as mais baratas também, por causa do orçamento, assim. E eu voltei com o porta-mala cheião de... Eu tenho uma foto do dia que a gente trouxe. E aí, eu, no dia seguinte, às 7 da manhã, Aqui. trazendo planta pro FAP. Tudo em balde. E no final da gravação, tipo, a gente voltou... Cada um da equipe voltou quase com um buquezinho de flor, de E o tanta... pessoal que passava aqui falava que o nosso estúdio tava tão cheiroso, É. mas tão cheiroso. Tava Saiu- mesmo. Porque era muita coisa. Era... Mas não só disso, viveu o Laboratório Cato, porque eu também agora vou trazer a questão das maquiagens. Que eu queria entender por que elas foram escolhidas, assim, por que não outro, por que ela tava azul, por que ela tava com flores na cara, por quê? Primeiramente, vamos conversar aqui que a Malu Zancopé, nossa apresentadora do Frame a Frame, é a Foi maquiadora. a do nossa Lava maquiadora. Uma das. junto com a Maria Clara. Que é a Gouveia, produtora do Retrato Urbano. Que é a produtora do Retrato Urbano, todo mundo da Rádio TV. É, E estávamos fez em um peso lá. Estávamos lindíssimo em peso. trabalho. Fizeram um É, eu lindíssimo sou uma trabalho. infiltrada, gente. Na verdade, eu estava em todos os dias de gravação. Sim. A Malu E só tá pintando fingindo. estúdio. A Malu E só tá pintando fingindo. estúdio, tá? Pintei Gente de estúdio. arte, total. A Malu só tá fingindo que ela não sabe de nada. Mas, assim, quando eu fui escrever o roteiro, gente, foi muito, tipo, o que aparecia na minha cabeça. Mas eu comecei a imaginar o que poderia dar de errado com ela, para que ficasse visualmente interessante. E aí eu queria brincar com essa coisa de maquiagem e tal, porque os personagens já eram meio esquisitos, assim, vamos dizer, tipo, do jeito que eles se vestiam, do jeito já não que é eles comum. se Eles são portavam. muito caricatos. né? Exato. E aí, a ideia dela, tipo, sair, ficar cheia de plantas, eu vi numa referência, tipo, procurando coisas sobre plantas e tal, eu vi uma referência, eu achei muito legal. E sobre ela ficar azul, eu quis fazer uma gracinha, sei lá, tipo, eu achei que ia ser engraçado, só que eu não sabia o trabalho que ia dar. Quando a gente foi fazer o teste de maquiagem, eu olhava pra cara da Malu, a Malu tava querendo, tipo, me matar, assim, tipo, não é possível. E tinha uma coisa também do cabelo dela mudar de cor, mas que acabou caindo, não deu certo, a gente tirou. Tanto por conta do tempo do filme, mas porque, tipo, enfim, já era muita coisa. Já tava tipo... Mas é isso, aí já brinca também com aquela coisa de, tipo, eu queria que as coisas fossem azul, porque minha cor favorita é azul, e daí eu falei, tipo, azul.
Só que laranja contrasta com azul. E é a coisa mais... E aí o cabelo dela contrastava com, tipo, o azul e o laboratório inteiro tava contrastando com E eu ela. acho que a roupa dela era laranja também, né? Era laranja, assim. Era, Exato. tipo, a gente brincava que ela era o ponto laranja no meio de todo o azul. Porque como era a cor contraste, assim, o que mais chamava atenção... A gente tentou, tipo, apesar de ter o verde, terem as outras cores, a gente não tentava, tipo, não pôr muitas coisas desse tom mais quente, justamente pra ela ser o tom quente do filme. E ela ser o nosso girassol, E né? ela entrava- Era uma das referências Ela também. entrava, tudo parava. Assim. Exato. E eu, tipo, eu amo filme preto e branco, mas eu falei, eu quero fazer todo esse lugar ficar muito colorido, porque eu acho que eu fiquei com muito medo do negócio do hospital, mas também pra, tipo... É isso, é tipo só uma loucura de coisas, então tinha que ter muita cor. Então acho que Tinha que ser veio disso, vivo esse assim. laboratório. Tinha. E o Labicato, ele é tão original, mas tão original, que ele conta com uma trilha sonora dele próprio. Nossa. Como que foi esse processo de achar quem pudesse fazer a trilha, de ter ela, de criação? Conta um pouquinho pra gente. Como a gente estava falando, rádio e TV está em peso no meu filme. Léo Fernandes, nosso supervisor aqui da rádio, ele comprou a ideia de fazer a trilha sonora para uma das cenas, que é a cena principal, assim, de quando tudo dá errado. E foi muito legal, na verdade, porque a gente tinha... Logo no conceito de direção, eu tinha uma ideia de ter um rock meio marcado, assim, para que os personagens conseguissem se movimentar meio nessa marcação. E a gente estava pensando, tipo, como que a gente vai fazer? As diretoras de som, tipo, são muito boas, mas teria que ser um processo muito maior. E no meio desse processo, o Léo lançou um álbum de músicas. E aí eu falei, se ele topar a ideia, eu acho que dá pra fazer com ele. E ele super topou. E o filme ainda não tá totalmente finalizado, a gente ainda tá ajeitando umas coisinhas, só que a trilha tá praticamente feita e tá muito legal, assim, tipo, a gente curtiu muito. Foi muito legal. E eu acho que ele ver, curtiu muito. Tipo, ver a primeira jeito. vez com a música pronta, fiquei tipo, ai. E tá exatamente como a gente imaginava. Tá. Exatamente. E agora eu acho que uma das perguntas que eu quero fazer, que é uma grande dúvida minha, é por que é um filme de época e não um filme atual, assim? Por que vocês decidiram que vai se passar numa época diferente da de hoje? Então, na verdade, não é um filme de época. Não tem época. É um filme Me sem perguntaram época. algumas vezes, tipo, qual que era a brisa, assim. Mas a brisa era só porque, esteticamente, eu acho lindo. E eu amava, tipo, os figurinos. E eu tinha essa pira com esse vestido laranja, que, enfim, a gente não chegou a achar. Mas chegou bem perto do que eu tava imaginando, assim. E eu decidi que era uma coisa meio atemporal, assim. Porque eu não queria me prender também o jeito que os atores iam falar, ou o jeito que eles iam se comportar e tal. Então, eu acho que colocar essa ideia de, tipo, ser uma estética meio... Tinha uma mistura ali, umas coisas mais assim, para não prender a uma coisa específica. E porque ele já tem muitos elementos, assim. Se eu colocasse mais esse, tipo, ia começar a ficar muita coisa. E é isso, eu podia... Farsa, você pode dar uma escrachada. Mas eu achei que, tipo, ter a ideia do atemporal foi mais legal pra mim. Tanto criativamente, pra, tipo, deixar os atores também serem mais livres e tal. Quanto pra estética que eu queria passar, assim, ali no cenário. Então, tem as coisas mais vintage, sei lá. Mas era meio nessa pegada. Pra ter cor, pra ter... Mistura, Acaba que cria um universo próprio, né? Exato. E eu e a Vi, a gente não ligou muito também pra... A Sô só falou, tem que ser coisa antiga, época. A gente falou, tá bom, aí teve coisa dos anos 60, teve máquina de escrever, teve telefone antigo. A gente queria ter colocado até um computador, mas aí não... Foi too much, mas Foi too much, de tubo, assim. Eu queria ter enfiado um dente, mas aí não ia caber onde enfiar. Mas era tipo... tinha carta. Tinha carta, mas ao mesmo tempo, tipo, tinha jornal. Aí Eles falavam de assuntos atuais. aí tem o rádio, mas também, tipo... Sabe, O rádio tá tocando músicas, tem tocando tipo, um de rockzão. todas agora, as épocas entendeu? E aí, possíveis. os livros também são livros, assim, apesar deles não aparecerem, né? Tem muito, assim, essa questão de serem livros de várias e várias épocas, enciclopédias, mas as histórias de hoje em dia. Biografias. Então, acho que o figurino foi a única parte que mais, tipo, tinha uma visão um pouco dos anos, eu acho que era... 60. de 60, principalmente por aí. o dela. E o figurino dos figurantes?
figurino dos figurantes. Ele também foi, tipo, escolhido a partir dessa estética? Ou eles trouxeram? Foi. Como Foi uma os figurantes em mistura. si, como é que foi? O figurino, a gente deu a ideia e eles trouxeram. Porque, enfim, os 2 figurantes que aparecem no filme são meus amigos. O primeiro figurante é o Pedro Rigobello. Ele estuda aqui na FAP, também faz cinema. E eu estudei com ele na escola e a gente fez vários curtas quando a gente era novinho, assim. E eu sabia que ele sabia atuar. E ele, tipo... É isso, ele tava pra fazer só aquele primeiro personagem pra introduzir o laboratório e tal. E nem figurante, é só uma ponta. Mas o Arthur Vilela, ele é irmão gêmeo do AD, que é meus melhores amigos de infância, os 2. E ele só, tipo, ele é vidrado em cinema, ele é, tipo, ama. Eles, tipo, são as pessoas que mais conhecem, tipo, filmes, assim, que eu conheço. E ele queria muito participar. E daí eu falei assim, vamos ver se dá certo. Se não desse, eu nem sabia o que a gente ia fazer. Mas tipo, deu tudo certo. ele foi muito engraçado. Tipo, a gente chorava de rir, porque conhecendo a pessoa, né, você acha mais engraçado ainda. Mas eu acho que vocês podem falar um pouquinho mais. Elas desenharam todos os figurinos, tipo, desenharam Nossa, todos. que trabalho. A gente tem até... Eu tenho até hoje a gente- pastinha que eu fiz dos desenhos, porque a gente falou, a gente tem que realmente criar do zero esses figurinos. E basicamente os figurinos que a gente achou estavam no curta, no lab. E foi isso. É o que a Sophie falou. Tipo, a gente falou assim, pode ter nessa paleta de cores, com tais referências, ver o que você tem. E, tipo, foram perfeitas. O pessoal trouxe coisas, tipo, exatamente como a gente queria. Então... E os figurinos foram clássicos, porque a Amanda tinha uns brincos super lindos, Sim. antigos, de bolinha. as pulseiras. As pulseiras, tipo, tudo nossa. casava, assim, entre eles. E como o dos meninos era só o jaleco e a blusa, a gente até pensou, tipo, então a blusa dele tem que ser uma cor que não fale tanto tipo, entre os dois, né? A blusa do Christian não pode ser tão quanto a blusa do Vinícius. E na segunda parte do filme tem que ser também outras cores que destoam do azul. Tipo, a gente pensou em tudo isso, assim. Eu vou fazer uma última pergunta, porque estamos no fim. E eu vou fazer a pergunta que não quer calar. Por que é em 4x3? Ai, meu Deus do céu. Então, primeiro, eu acho que exatamente por conta dessa estética que a gente quis criar. E, enfim, como é uma coisa... É atemporal, mas tem sua pegada, né? Então, tinha um pouco a ver com aquilo. E porque é uma das maiores referências do filme. É Castelo Rá-Tim-Bum. Então, TV e nossa infância de assistir as coisas na TV Cultura e tal. Tudo que era da TV era em 4x3. Então, foi meio seguindo isso. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, enfim, né? A gente faz... Mas eu acho que para a estética do filme fazia sentido e casava perfeito. E para finalizar o episódio, agora eu convido vocês a falarem o top 3 filmes de cada uma. Meu pior pesadelo chegou. Chegou, Nunca você lembra. Criou essa, agora vai ter que ter Essa agora também. me ferrei, né? Começa vocês. gente. Deixa por último. Deve ser agora. Tá. Como uma boa estudante de cinema, né? Lá assim, vai. gosto, assim, vou falar meu top 3, mas não tem ordem. Mas eu amo Enrolados. Assim. Ops. É um dos meus filmes favoritos. O Palhaço também, do Selton Mello. E... Do Celso Mello. Ó, a referência. Do Celso Mello, na A verdade. referência do Labcato aqui. Do Laricato. E Grease, que eu amo musical também. E é isso. Eu também, assim, não tenho muita ordem, porque eu nunca gostei de pôr, tipo, nossa, meu filme favorito e os outros ficam esquecidos. Mas de um top 3 eu colocaria, acho que Um Lugar Chamado Notting Hill, porque muito vidrada, principalmente no Hugh Grant e na Julia Roberts. E eu acho que La La Land, porque foi uma das razões também que eu fiz cinema, foi por causa desse filme. E até de direção de arte, tipo, é o meu filme dos sonhos. E acho que Moulin Rouge. Moulin Rouge. E você? Calma. Primeiro, acho que After Sun, eu não posso deixar de fora. É realmente, tipo, um filme que me pega muito. Esteticamente é perfeito, os diálogos são perfeitos, a relação deles dois é perfeita. Eu não tenho, enfim, não tenho nem o que falar. Vou falar La La Land aqui também, porque eu nunca fui muito chegada em musical, só que esse filme também me pega de um jeito muito louco. E
Eu tenho várias dúvidas, na verdade, agora, mas eu acho que é Kill Bill. Gente, é uma turma, né? Não tem muito o que falar. Ela é perfeita. E o filme é todo, tipo, é todo diferentão. Eu adoro. O episódio de hoje chegou ao fim e eu fiquei muito feliz de ter vocês hoje aqui para falar sobre o Laboratório Cato. Então, muito obrigada, meninas. Obrigada, Malu. Lembrando que vocês também podem e devem seguir as redes sociais aqui da Rádio TV FAP, @Rádio TV FAP, e do Frame a Frame, @Frame a Frame Pod. E caso vocês queiram também falar de vocês, então fiquem à vontade. Enfim, eu tenho um Instagram normal, mas, enfim, não vou divulgar ele, mas eu tenho um Instagram de fotografia. É so.fotos, SOO.fotos. E, enfim, eu publico minhas coisas lá. O meu é @Mari com 2 Is, _ Suzuki com 2 Is, _. O meu é Vitória com 2 T's, _Scoffer. A gente publica bastante das imagens das nossas novas produções aí. Tem bastante coisa do Labicato por lá. Exato. O episódio fica por aqui. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente, a vocês que assistiram e a minha equipe maravilhosa. Beijo, até a próxima.